Bom, para os que estão aqui mais perto, que vão perceber que eu estou chorando, não é porque o curso está acabando, não, é gripe mesmo. É gripe mesmo. Então hoje vocês vão ver a outra voz da Márcia. É aquela que não sai, né, pela boca. Não dá para respirar direito. Então vocês desculpem, por favor, que eu estou com febre, amidalite. A voz vai ser deliciosamente desagradável ao ouvido. Vocês interpretem que as lágrimas já é de saudade antecipada. Assim não fica tão feio. Bom, na verdade o nosso tema de agora vai ser juntar, né, agrupar tudo o que já em diversas oportunidades os professores já têm falado, o Padre Quevedo também já tem falado nos slides. Nós vamos ver, fundamentalmente, a personalidade do médium e depois os aspectos patológicos, né, da prática da fenomenologia parapsicológica. O perigo, né, de se brincar, de se mexer com os fenômenos parapsicológicos. Então, começamos com o estudo da personalidade do médium. Primeiro, seria bom se a gente entendesse o que é personalidade. Então, segundo Adolf Sheldon e vários outros psicólogos, a personalidade é a organização dinâmica dos aspectos cognitivos, emocionais, fisiológicos e morfológicos de uma pessoa. E indivíduo é a organização dos dados que a personalidade oferece. Então, nós já podemos dizer, num primeiro passo, que no médium ou sensitivo predominam os aspectos afetivos e emocionais. Então, já começamos com uma dificuldade. Eu falei médium ou sensitivos. Vamos entender, então, que dotado, médium, sensitivo, psíquico, é tudo igual. Se é no espiritismo, tem o nome de médium. Se é numa corrente pseudocientífica, tem o nome de sensitivo. Se é dentro de laboratório em pesquisas científicas, recebe o nome de psíquico. Popularmente, nós dizemos que as pessoas que têm fenômenos parapsicológicos são dotadas. Mas então é importante a gente saber e entender e procurar já daqui para frente, né, fazer uma união dentro da cabeça de que não tem nenhuma diferença entre dotado, médium, sensitivo ou psíquico. São pessoas que manifestam faculdades parapsicológicas. E no estudo das pessoas que manifestam os fenômenos parapsicológicos, principalmente segundo as pesquisas do Tenreif, sempre tem a mesma porcentagem de erros, a mesma porcentagem de acertos. Tenreif chama a porcentagem de erros de fator X. Então, o raciocínio é simples. Se nos médiuns o conhecimento do futuro ou a capacidade de movimentar, por exemplo, objetos, se devessem aos espíritos dos mortos, então não deveria se ter limites, não deveria ter erro. Sempre que um médium falasse alguma coisa, o mínimo que a gente espera é que o espírito do desencarnado soubesse o que está falando. Mas então por que eu vou insistir muito que médium dotado, sensitivo e psíquico é tudo a mesma coisa? Porque eles têm exatamente a mesma porcentagem de erros e a mesma porcentagem de acertos. Mas vamos ver rapidamente um pouquinho da história, né, do estudo da personalidade dos médiuns. Nós poderíamos dizer que começou assim um estudo sistemático, organizado, rigoroso, em 1925, com o psicólogo holandês Tenreif. O que eles viram? Que era importante estudar
não só os fenômenos parapsicológicos. Era tão importante quanto estudar as pessoas que manifestam os fenômenos parapsicológicos. Estudar só o fenômeno e não a pessoa que tem o fenômeno é pura perda de tempo. Então, a primeira conclusão, a primeira grande conclusão das pesquisas de Tenreif, já em 1925, é que as pessoas que são submissas, de personalidade, a gente diria assim popularmente fraca, que dependem de uma outra pessoa, para tudo. Sabe aquelas pessoas, que não tomam uma decisão, que roupa que vai pôr sem consultar a amiga? Vou ou não vou no curso? Então, ela não toma nenhuma decisão sozinha. As pessoas fracas e submissas são mais frequentemente receptoras. Já foi falado em outras aulas do emissor e do receptor. Mas, então, essas pessoas submissas e de personalidade fraca, popularmente dizendo, são mais frequentemente típicas de fenômenos de recepção. E o oposto, as pessoas que têm personalidade muito forte, que são autoritárias, são muito mais frequentemente típicas de fenômenos emissores, como, por exemplo, os fenômenos telérgicos. Então, isso já é importante para depois, no final, a gente juntar todos os dados que a gente for levantando para procurar traçar o perfil geral, dos médiuns, dotados ou psíquicos. É claro que tem uma gama de variação de uma pessoa para outra, mas sempre algumas qualidades eles terão que ter. Já em 1930, Ferenc Notzing, o grande psicanalista alemão, que trabalhou muito no estudo da personalidade dos médiuns, fala o quê? Que fatos do passado ou fatos do futuro podem desencadear os chamados sonhos precognitivos. Então, ele faz um estudo muito interessante, não do ponto de vista interpretativo dos sonhos, para resolver os problemas psicológicos, traumas, desajustes comportamentais das pessoas. Ele se interessa mais nos sonhos, onde as precognições ou retrocognições que eu tive, em vez de passarem ao consciente de uma maneira assim clara e direta, aparecem através dos sonhos. Então, ele vai estudar especialmente os sonhos precognitivos. E o que interessa é isto, é que fatos podem desencadear precognição ou retrocognição, e que isto pode aparecer nos sonhos. Então, o estudo dos sonhos, principalmente quando se trata de sonhos, diríamos, paranormais, de retrocognição ou de pré-cognição, interessa muito para o psicólogo, para poder entender também a personalidade do médium. Em 1950, Hans Bender e Tenreif, Hans Bender não precisa nem dizer quem é, o mais destacado entre todos os parapsicólogos alemães. Demonstram que, com frequência, aquilo que o médium capta, ou sensitivo, ou dotado, ou psíquico, eu vou parar de falar toda hora os 4 nomes, Vamos usar agora sempre o nome dotado, que é o mais popular, dotado de faculdades parapsicológicas. Depois a gente vai ver que, na verdade, não é nenhum dom, Mas vamos usar genericamente o nome dotado. Que quase sempre aquilo que o dotado capta são problemas, parecidos com alguma coisa que ele já viveu. É muito mais fácil que se capte problemas parecidos àqueles que ele já experienciou. Então, a título de exemplos, podemos citar as pesquisas de Hans Bender e Tenreif com Gerard Croiset. O Dr. Silvio deve ter dado o exemplo da conferência que ia ter numa sala, e com uma semana de antecedência foi pedido a Gerard Croiset que adivinhasse quem era a pessoa, que tentasse adivinhar qual pessoa iria sentar na cadeira número 18. E ele respondeu que ficaria vazia. Mudaram de cadeira. E aqui, quem senta? O Silvio contou esse exemplo? E ele disse, que via uma senhora gorda, gordíssima,
uma senhora gorda, gordíssima, que tinha cicatrizes no rosto, né, consequências de férias na Itália. Eu pensei que o Silvio tinha dado esse exemplo. E no dia, né, da conferência, surpreendentemente, a cadeira número 18 ficou vazia. E na cadeira, né, onde ele conseguiu captar algumas coisas por psicometria, sentou uma senhora gorda, mas mais do que gorda, era gordíssima, né, uma verdadeira manifestação, parecia a letra O. Ao lado o marido, né, magríssimo, né? Então era a letra O e o espírito do subiu. As cicatrizes no rosto estavam na cara, não precisava nem perguntar. Então Gerardo Croisset conseguiu adivinhar, com uma semana de antecedência, detalhes muito particulares de uma pessoa que sentaria naquela cadeira. Mas mais interessante é que, com respeito à mesma conferência, foi pedido que ele tentasse adivinhar algumas coisas sobre as pessoas que sentariam na primeira fileira. E o que viu é que ele conseguia captar com muita mais facilidade coisas de pessoas que tiveram problemas parecidos aos dele, né? Parecidos à experiência de vida dele. E em 1954, é muito importante dentro desse estudo da personalidade dos médiuns, porque já se aplica a bateria de testes psicológicos para medir o QI dos dotados. Estes testes também foram aplicados aqui na Clínica Mensana de São Paulo, no auge do uso, né, de sensitivos para fazer diagnóstico. Resultado da bateria dos testes: 99% dos chamados médiuns ou dotados apresentam QI muito baixo. Apresentam QI abaixo da média. Parece que o raciocínio é o seguinte: já que eu não tenho a capacidade do saber, né, lógico, formal, como a das outras pessoas, então eu vou compensar com a intuição, com o sentimento. Então é muito importante esse dado de que, geralmente, os sensitivos, né, que a gente enaltece tanto para fazer diagnósticos, têm que ir, geralmente, abaixo da média. 99%, a imensa maioria. Quase a totalidade. Agora, junto com esse estudo da personalidade dos médiuns, é preciso que a gente conheça um pouquinho das pesquisas da neurologia. Porque quando a gente está falando no hospital, por exemplo, da Beneficência Portuguesa, no departamento de psiquiatria, só para os médicos psiquiatras, as coisas são muito fáceis de serem entendidas. Mas quando a gente está falando para o público em geral, é bom dar também um pouquinho das pesquisas de neurologia que interessam, né, para a parapsicologia. Então, está comprovadíssimo que quando o cérebro está enfraquecido, vamos usar uma expressão assim, popular, facilita o surgimento dos fenômenos parapsicológicos ou de outros, né, fenômenos patológicos. Vem a pergunta: o que enfraquece o cérebro? Então, nós temos lá a estafa mental. Por que muitas pessoas têm os primeiros fenômenos parapsicológicos numa situação mais ou menos assim? Contam para a gente: minha mãe morreu. E uma noite eu estava em casa e começamos a escutar pancadas no teto, né? E aquele cheiro horrível de flores em decomposição, clarissimamente ainda o cheiro de velório, né? De vela. Nós tínhamos certeza que o espírito da minha mãe ainda estava vagando por ali. E daí você vai conversar com a pessoa: quanto tempo isso foi depois da morte, né? Da sua mãe? Há mais ou menos uma semana. E como foi esta semana? Ninguém conseguiu comer direito, ninguém conseguiu dormir direito, então está sem se alimentar, sem descansar o necessário. O fator emotivo, né, repetitivo do sofrimento, várias crises de choro e de depressão, né, durante o dia, normais numa situação desta.
Então, coisas que enfraquecem o cérebro, entre elas a estafa, o esgotamento, até o próprio Conan Doyle, o grande historiador do espiritismo, reconhece que favorecem as manifestações do inconsciente, né, e, portanto, dos fenômenos parapsicológicos. O uso de moderadores de apetite, de estimulantes, de drogas, de psicotrópicos, de tóxicos e de álcool. Tanto é que nos cultos afros, né, com bastante frequência, o álcool, né, é usado bastante. Tem várias entidades que, quando incorporam, têm que tomar bastante álcool, charutos, e até o próprio uso de drogas mesmo, drogas alucinógenas. Poderíamos classificar aqui o chá, né, da seita Daime como uma espécie também de alucinógeno. Então, isto de usar drogas inalantes, ingeridas, em alguns extremos até mesmo injetáveis, são usados com frequência nos cultos para se fomentar, né, que o inconsciente se manifesta. Dizem até que a civilização inca, né, foi dizimada, foi destruída pelo abuso de uso de drogas nos rituais religiosos deles. Então, né, olha, cuidado aí com psicotrópicos, os diversos tipos de medicamentos que às vezes a gente costuma fazer abuso, né, os regimes perigosos que a gente costuma fazer por conta própria, ou que liga lá para aquele 1406, né, que compra tudo hoje por telefone, porque fomentam que o inconsciente se manifeste e, como consequência, o surgimento dos fenômenos parapsicológicos. O C, os estados alterados de consciência. Quais seriam os estados alterados de consciência que interessam para a gente? Aquele que genericamente a gente chama de onda alfa. O que acontece na onda alfa? É na onda alfa que acontece as meditações, principalmente das seitas transcendentais vindas do Oriente, o relaxamento, a hipnose, o sonho, o sono, até mesmo o transe. Nós vamos pôr como um estado alterado de consciência. Então, a contemplação, a oração em alfa, tão recomendada por certas seitas, né, é tremendamente prejudicial. Tanto é que Santa Teresa, né, a grande doutora, entre aspas, vamos dizer assim, do misticismo católico, por uma época quis proibir que as pessoas rezassem. Depois, por puro bom senso, é claro, ela retrocedeu. Mas vale a pena a gente alertar para o perigo, né, destas meditações feitas em alfa. Nós já tivemos aqui num curso destes que vocês estão fazendo, uma pessoa que assistia o curso inteirinho em alfa. Quando ia começar a palestra, ela tinha um colchonetezinho que ela trazia aqui na frente, apagava e no final da aula saía de alfa. O que acontece com isso? Tudo o que se falar vai direto ao inconsciente, sem passar para a razão, né? Sem passar pelo crivo da razão. Então a pessoa aceita qualquer besteira que lhe digam. Depois, por delicadeza e educação, como eles vieram conhecer o curso do CLAP, nós tivemos que ir conhecer o curso deles, né? Para não cair naquilo que o CLAP não tem humildade, o CLAP sabe de tudo. Então, vamos ver também como que é o curso deles. Então, fomos lá, o Padre Jorge, o Padre Quevedo e eu, fazer o curso chamava relaxamento psicossomático e oração. A parte de oração que era dada pelo padre ia bastante bem. Quando chegava na parte de relaxamento, vamos todos entrar em alfa. O Padre Quevedo, ele não entrava em alfa, né? Entrava em delta e em tudo, porque dormia profundamente. Que de vez em quando tinha que dar um cutucãozinho nele para, padre, mantenha as aparências, né? Faz de conta que está interessado. O Padre Jorge, como bom libanês, relaxava assim, com o olho aberto e um olho fechado para ver o que está se passando.
E a senhora reclamando de que nós não estávamos levando a sério. Eu, como boa mulher, né, dissimulava bem. Fechava o olho, mas muito escutando. Então, olha o que eles ensinavam depois que você está em alfa. E todo mundo que estava lá saía acreditando nisso. Que quando você tem uma pré-cognição, por exemplo, e você vê seu filho morrendo num acidente de moto. Então, o que que você faz? É tudo questão de programar e desprogramar. Então, você projeta, você imagina uma tela de televisão, né? Toda com chuvisquinho. Depois, você projeta a imagem do seu filho no acidente de moto, apaga, que não acontece mais. Ao contrário, se você quer que seu filho entre no vestibular, você projeta a imagem, mentaliza, programa e acontece. Agora, as pessoas que escutam isso, e mais coisas, tem defeito na fiação elétrica da sua casa, você relaxa, entra em alfa, depois com o poder mental, você vai percorrer a fiação elétrica da sua casa e vai consertar sem precisar chamar o eletricista. Ensinam tudo isso com os ouvintes em alfa. Depois, quando eles vão para casa, eles saem defendendo que fizeram um curso de mentalização, de programação excelente e acredita absolutamente em tudo, porque não passa pelo crivo da razão. Então, a gente vai ver que até mesmo a yoga pode ser tremendamente perigosa. Por quê? Enquanto se trata de relaxar, descansar, né? Vai muito bem. Mas quando cai na mão de um mestre de yoga, que depois que a pessoa já consegue atingir um estado profundo de relaxamento, começa a doutrinar com besteiras, tem um presente que no estado alfa você não tem o uso crítico da razão. Aceita qualquer sugestão. Então, o que interessa para a gente é ver as características comuns a todos os tipos de estados alterados de consciência, que é o sono, o transe, a hipnose, certo? E tudo isso que a gente já viu. Vamos pôr aqui também uma observação com relação àqueles cursos de inglês que você deve escutar a fita dormindo. Vocês já viram algum curso que te dispensa de estudar durante o dia? Não. Então, isso de escutar a fita dormindo à noite não passa de baboseira, desculpa a expressão. É a mesma coisa que você pegar uma fita de vídeo, é a mesma coisa que você pegar uma fita de vídeo e estar assistindo um filme. Você está lendo a legenda em português. O que o ouvido está escutando? Inglês, alemão, tcheco, russo. Depende da língua que os artistas estão falando. Por causa disso, vocês estão aprendendo a língua? Não. O ouvido capta e vai direto para o inconsciente sem passar na razão. Durante o sono é a mesma coisa. Não é porque está dormindo que está surdo. Então, o ouvido, né? Os nervos auditivos vão continuar captando os estímulos e mandar para o cérebro. Mas vai perder tempo olimpicamente. Porque depois, para esse inconsciente se manifestar, ontem eu já brinquei, vocês deram risada, né? Teria que levar uma paulada na cabeça. Mas a eficácia do método está no que você tem que estudar durante o dia. Mas então se faz todo tipo de propaganda, né? Dessas coisas. Mas é importante então a gente saber que o sono, o transe, a hipnose, todos os estados alterados de consciência têm em comum o quê? Então, a alteração dos critérios morais e objetivos. Distúrbios espaço-temporais e sensação de estar fora do corpo. Que o Diga poderia dar testemunho melhor que os meus, quem já fez aqueles maravilhosos cursos que tem por aí, como se fossem de parapsicologia, de projeciologia, né? Para ensinarem a fazer as tais das experiências fora do corpo. Também tem perda de autocontrole, porque é um tipo de delírio de subjugação que a pessoa começa a se achar dominada por alguma coisa que é muito mais forte e que está fora dele. Pode ser
a entidade espiritual, o demônio, o Espírito Santo, o hipnotizador. Então, este delírio de subjugação é muito frequente nas pessoas que costumam treinar esses estados alterados de consciência. Também labilidade emotiva, senso de inefabilidade, eles se acham sempre infalíveis, nunca erram no diagnóstico. Olha, vocês podem conversar com um médium ou fora do espiritismo, uma pessoa que se acha dotada de faculdades parapsicológicas, ela nunca assume que ela erre, além de favorecer tremendamente a hiperestesia. E vamos ver o item 2 aí, né, dentro da pesquisa de neurologia, que seriam as alterações das ondas cerebrais. O nosso cérebro tem ondas, né, eletromagnéticas que são medidas, inclusive, pelo eletroencefalograma. Se por um acaso tem alguma lesão, essa lesão vai formar o quê? Um tipo de um bloqueio, uma resistência, né, ao movimento, vamos expressar assim, livre, né, das ondas. Quando a resistência do cérebro acaba ficando menor do que a resistência da onda, o que acontece? Provoca uma descarga elétrica. Dependendo da intensidade, né, vamos dizer assim, dessa descarga, nós poderíamos ter crises de disritmia, que não chega a ser bem, né, uma doença, seria mais uma disfunção, crises de epilepsia, crises de ausência. Por que isso interessa para a gente? Porque, com frequência, no ambiente onde a gente foi estudar, né, relacionado com fenomenologia parapsicológica, qualquer uma desses 3 tipos de crise são mistificadas. Quase sempre atribuídos a dons, né, mediúnicos que você tem que desenvolver. Principalmente as crises de ausência, que você tem a sensação de não conhecer um lugar onde você sempre viveu, ou ao contrário, né, chegar num lugar e ter a sensação de já estive aqui sem nunca ter estado, nem são interpretados como déjà vu, o fenômeno parapsicológico. São mesmo totalmente mistificados e atribuídos a entidades sobrenaturais. Então, é importante a gente saber que estas alterações nas ondas cerebrais são frequentemente, principalmente no espiritismo, mistificadas nas suas explicações. E última coisa que a gente vai ver aí relacionado com a neurologia é as funções da parte do cérebro. Sempre se estudou, né, sempre se dedicou mais a estudar o hemisfério esquerdo. Só de mais ou menos, vamos tentar calcular, de uns 10 ou 15 anos para cá, que os cientistas começaram a se perguntar qual é a função da parte direita, do hemisfério direito do cérebro. Porque o esquerdo já se conhecia muito bem, né? Então, o hemisfério esquerdo é aquele que tem a tarefa da verbalização lógica, do pensamento analítico, arquiva as lembranças em forma verbal, né? Trabalha com o tempo, com aqui e o agora. E o direito? Não vamos extremar que seria assim o oposto, mas vai quase por aí. As pesquisas mostram que o lado direito do cérebro tem a função da criatividade, da visão global, enquanto o outro tem, né, a visão analítica. Então, aqui, o lado direito tem a visão global, arquiva as lembranças em formas de figura. Então, da onde nós podemos concluir que nos chamados dotados, o que prevalece, então? O lado direito do cérebro, certo? E podemos usar também, para entender a personalidade do médium, a psicopatologia. O que é psicopatologia? Patologia todo mundo já sabe, né? Genericamente, seriam doenças, né? A gente fala patologia para as doenças. Então, psicopatologia, o que seria psicopatologia? O estudo dos aspectos doentios da personalidade.
Estudo de todas as desordens da vida psíquica, sensitiva, afetiva e racional. Então, estudando os médiuns e psíquicos, percebemos que os fenômenos parapsicológicos aparecem com mais frequência nos histéricos, ou pessoas de personalidade histérica, onde as somatizações orgânicas, como a gente já tem falado aqui várias vezes, são muito mais frequentes, né? O histérico, ele é tremendamente teatral, normalmente, veja que eu estou falando normalmente, geralmente, é claro que tem exceções, tem problemas sexuais e não consegue resolvê-los, né? E sublimá-los, e fazem de tudo para chamar a atenção. Até vão simular o quê? São capazes de simular transes, que na verdade não está acontecendo, crises de epilepsia, que na verdade não estão acontecendo. Então, o epilético, ele cai em qualquer lugar, ele se machuca, e a crise do epilético é rápida, passa rápida. Um epilético histérico, né, que está tendo uma falsa crise de epilepsia, ele sempre dá um jeitinho de o quê? Olhar antes onde ele cai. Ele cai no chão, mas nunca cai de quina com o olho no canto de uma mesa. Então, ele dá uma olhadinha antes quando sai, e se você não tomar cuidado, ele fica lá meia hora, 40 minutos, 1 hora se debatendo, e vira para cá, e vira para lá, e vira o olho, e dá um verdadeiro show, e é puro teatro. Então, vejam bem, por que é importante falar isso? Porque são nas sessões espíritas, principalmente, onde ele vai encontrar espaço para dar evasão para tudo isso. Então, em vez dele simular uma crise histérica na casa, ele vai se chacoalhar, se debater, né? Fazer todo o show lá no espiritismo, dizendo que está recebendo o Exu, não sei das quantas. Os que têm problema de sexualidade reprimida ou frustrada, ou até mesmo traumas e bloqueios, onde que vão dar evasão? Lá. Então, com muita frequência nós temos homens que não assumem a sua homossexualidade e vão se liberar e se realizar no espiritismo. Receber entidades que têm que usar saias, colares, muitas pulseiras, e que dançam, etc. Como nós vamos encontrar também muitas mulheres que têm problemas de homossexualidade e não conseguem conviver e resolver, e que vão receber entidades, então, guerreiros, né, masculinizados, fortes, e até mesmo justificar a infidelidade. Por quê? Quem vai transar lá nas orgias, quando o culto termina em orgia, nunca sou eu. Quem é? A entidade. Então, às vezes, aquele coitadinho daquele marido, né, que é ciumento de segunda a quinta, na sexta-feira vai acender a velinha lá pro orixá, certo? E ainda tem muito orgulho da esposa ser, né, uma médium, e mal sabe ele o que está acontecendo. Mas não deixa de ser uma maneira de você conviver, sublimar e resolver seus problemas. Certo? Porque você acaba desempenhando 2 papéis. Veja bem que nós não estamos nos metendo aqui em conceitos morais da homossexualidade, porque não nos diz respeito. Mas não são todas as pessoas que têm coragem de assumir a sua homossexualidade. São poucas as mulheres que têm coragem de sair em público, né, de mãozinha dada com outra mulher, de beijarem-se e de alugarem um apartamento, de irem morarem juntas, de assumirem diante da sociedade que é um casal homossexual. Então, vai dar evasão em outro lugar. E são pessoas, então, tremendamente sugestionáveis, teatrais, histéricas. Vemos também que os fenômenos parapsicológicos, o inconsciente se manifesta com frequência nas pessoas que têm alucinação. A alucinação, o que é?
É uma perturbação do quê? Da percepção. Então, um que come pouco vê o céu. O outro que bebe muito vê o inferno. É fundamentalmente a mesma coisa. Falsa mística. Mas vejam como uma alucinação pode ser totalmente mistificada na sua explicação. Agora, como ontem nós já falamos dos místicos, eu já deixei claro, né? Que os místicos têm nuances diversas de neuroses. Mas só que não são todos os neuróticos, né, que têm fenômenos, né, do misticismo. Então, nós poderíamos assim dizer, né, que os verdadeiros místicos apresentam esses dois aspectos. O neurótico, com muitas nuances, e o intelectual. Esse sim, o intelectual é firme e constante. Nós que falamos tanto que o corpo e a alma não se separam nunca, por força de expressão poderíamos dizer que no místico parece que o corpo e a mente vão como que separados. Um com somatizações histéricas e o outro com muita firmeza. Mas temos que ter presente, né, que as alucinações, em ambiente onde se mistifica, leva tudo para a pseudo-religiosidade, com frequência levam, então, a uma situação que favorece a manifestação de fenômenos parapsicológicos. E os delírios? Evidente, se a alucinação é um erro, vamos falar assim, de percepção, o delírio o que é? É um erro no juízo, um erro na formação do juízo, uma perturbação na forma do pensamento. Então, é claro que, principalmente, o espiritismo, que nós vamos usar sempre como ponto de referência, é tremendamente delirante, né? Porque mistifica totalmente a explicação dos fenômenos parapsicológicos, atribuindo ao além, ao sobrenatural. Então, nós poderíamos classificar o espiritismo como clarissimamente um caso de delírio interpretativo. E outros, né? Outras psicopatologias que interessariam para a gente, mas vamos deixar aqui também as personalidades abúlicas, os casos de dupla personalidade, aquelas pessoas que se identificam tanto com Elvis Presley, a vida inteira elas querem ser o Elvis Presley, e que depois, quando o Elvis Presley morre, numa cisão de personalidade, quando o inconsciente se manifesta, ela passa a dizer que é a reencarnação, né? A reencarnação do Elvis Presley. Vamos tentar, então, resumir, né, sem nada de pejorativo, com todo o respeito, tenham presente a nuance, certo? Que não são todos os dotados que manifestam fenômenos parapsicológicos que têm personalidade igual. Vocês pensem sempre no fenômeno parapsicológico assim, são faculdades humanas, que todo ser humano tem. A manifestação é incontrolável e espontânea em pessoas especiais, em circunstâncias extraordinárias. Então, vamos comparar fenômeno parapsicológico com dor de cabeça. Se uma pessoa tem uma dorzinha de cabeça, um dia, lá, de vez em quando na vida, dá importância? Não. Ela pensa, acho que eu estou cansado, acho que eu estudei muito para a prova, vai ver que eu dormi de mau jeito, acho que eu comi alguma coisa que não fez bem, vou tomar banho ou vou dormir um pouco, vou tomar uma aspirina, a minha receita é outra, né? Vou sair, olhar vitrine e gastar, não, porque me dá mais dor de cabeça ainda. Mas olhar a vitrine e passa. Agora, uma pessoa que tem dor de cabeça muito forte, de quase enlouquecer todos os dias, o que ela faz? Vai procurar um especialista, ela quer se livrar disso a qualquer preço. Então, o fenômeno parapsicológico é assim, ao longo da nossa vida, todos nós tivemos, porque é um fenômeno parapsicológico, é um fenômeno humano. Então, eu vou abrir a boca para falar uma coisa, a outra pessoa fala juntinho, né? As duas falam a mesma coisa. O que a gente brinca? Bate na mesa e fala Isola, que vai ser compadre. Faz tempo, né, que a gente não fala do padre Raimundo Elias. Que fim será que deu, desde o ano passado, quando ele fez o curso, que a gente nunca mais teve notícias dele? Daqui a pouco toca o telefone, é de Portugal, a Maria Luísa falando,
o padre Elias está aqui, mas não morre mais, eu estava falando dele. Mas são coisas tão corriqueiras que ninguém dá importância. Ninguém nunca pensou atribuir ao demônio, aos espíritos dos mortos isso. Ou muito menos quando acendeu a luz do banheiro e a lâmpada estourou. Porque pode ser defeito da lâmpada ou ninguém dá importância. Quando que os fenômenos parapsicológicos começam a ser problema? Quando eles começam a ser frequentes. Então é que eu vou procurar um especialista para me livrar deles. Então vocês tenham presente que esse grau de desequilíbrio que eu estou falando pode ir desde 0,1, né, até 9,9. Em momentos diferentes, em circunstâncias diferentes, em pessoas diferentes. Mas geralmente, como a faculdade, né, é maravilhosa, as pessoas se negam a aceitar que os médios e os psíquicos dotados ou sensitivos, seja lá como que a gente chame, são pessoas doentes. Principalmente em laboratório, como os fenômenos impressionam muito, podem até dar outra impressão. Mas é importante a gente saber que os médiuns famosos, né, Eusápia, Daniel Douglas Home, os verdadeiros, Eleonora Piper, e não os ilusionistas e charlatães que estão por aí, estudados em todos os países do mundo, têm emotividade excessiva, sugestionabilidade excessiva, descontrole, vaidade e narcisismo e bondade exagerada. Lembrem a sátira, né, respeituosa que foi feita aqui ao Chico Xavier, né? Sempre aquela coisa de 24 horas por dia, com o mesmo amor, a serviço dos entes, né, desencarnados. Então, é uma bondade doentia e exagerada. Na opinião dos grandes pesquisadores, então, quem são os mais propensos a serem dotados parapsicológicos? Os que têm temperamento histérico. Vamos fazer um resumão agora, né? Juntando tudo numa coisa só. Os que têm temperamento histérico. Os com complexo de inferioridade. Por quê? Compensação. Casa de ferreiro, espeto de pau. Na minha família, meu pai é casado com uma senhora que não é muito simpática, nem para a minha família e nem para a dela. Não porque é a bruxa malvada da madrasta da Branca de Neve, não. É porque ela é uma pessoa completamente doente, doentiamente presa a horários, a limpeza e coisas no gênero. Então, ela tem que levantar 7 horas. Se for 7h01, já tem crise de desespero. Tal hora ela toma banho, tal hora ela toma café, tal hora ela tem que pôr a panela de feijão no fogo. E se tocar o telefone nesse horário, ela já se desespera, porque tem que pôr o feijão e tem que atender o telefone. Não dá, não dá. Então é uma pessoa complicadíssima. Quando meu irmão morreu em acidente de carro, o coitado deu azar. Não escolheu o dia bom para morrer. Morreu sexta-feira, que era dia que ela faz faxina na casa. Ela simplesmente botou todos os móveis de perna para cima, tapete na janela, revirou a casa. Os parentes que chegavam tinham que ficar na rua. Porque não podia entrar, porque era dia dela fazer faxina. Minha família convive pouco com ela, mas as irmãs dela, os sobrinhos dela, os irmãos dela, não gostam muito dela, não. Mas só que ela recebe o espírito de um índio. Então, o índio é um todo tortinho, assim. Ninguém visita Arminda, socialmente. Mas quando a criança está lá, né, que eles acham que está com quebrante, ou está com uma dorzinha de barriga, ou quando alguém tem um problema, e daí vão consultar quem? O índio. E meu pai, todo feliz da vida, ainda faz o mestre de cerimônias. Acende a luzinha, né, acende a vela, tudo bonitinho. Mas é tão divertido porque ela anda toda torta, né? E chega um determinado momento do culto que ela faz, que tem que ajoelhar no chão. Então, ela endireita as 2 mãos, os 2 pés, apoia na mesa, ajoelha, daí fica direitinho. Quando levanta, entorta de novo. Mecanismo de compensação. Ela não se realiza como a pessoa Arminda, mas como o cachico, né, que ela chama, que recebe, ela
encontra o seu papel social, tem a sua admiração, tem a sua compensação. Então, é muito fácil da gente entender, né, isto dos complexos de inferioridades e, de repente, em vez de eu ser Márcia, eu sou Napoleão Bonaparte. Nada mais, nada menos, né? Os que sofrem traumas pareciam antes que nunca tinham fenômenos parapsicológicos e, a partir, né, de um determinado momento, um acidente grave ou ter ficado em agonia no hospital, alguma situação emotiva ou alguma doença física muito grave, né, desencadeia os fenômenos parapsicológicos. Todos os psiconeuróticos, todos os que têm desajuste de comportamento, os deprimidos, as meninas na puberdade, nós já falamos, e mulheres na menopausa, principalmente nas casas assombradas, as pessoas debilitadas psicologicamente, mas aqui já em que sentido? Em véspera de grandes cirurgias, a pessoa marca uma cirurgia, né, por exemplo, de histerectomia, muito grande, para daqui uma semana, então ela vai ficando naquela expectativa, aquela tensão. Pessoas que se submetem à hipnose para tratar angústia e depressão, doenças mais graves. Hiperemotivos e sensíveis. O próprio Blasco afirma, que é um espírita, né, que a maioria dos médiuns são anormais. Então, manifestação de fenômeno parapsicológico é igual à síntese psíquica enfraquecida, que é igual a desequilíbrio no sentido médico. No CLAP, nós não usamos os termos dotado, porque isso dá status. É doente e hístero parapsicológico. E não usamos o termo transe, porque também é chique, né? A gente pergunta na clínica, o que está acontecendo com a Rosana? Ai, está tendo transe. Ó que chique. Mas quando a gente usa o termo crise histérica, o que está tendo a Rosana? Será que ela quer falar para todo mundo? Crise histérica. Certo? Então, nós usamos o termo doente hístero parapsicológico para a pessoa que tem fenômeno parapsicológico, manifestação, e crise histérica para o transe. O pequeno consciente deve ser o guia e o controlador, né, do enorme inconsciente. Agora nós vamos passar a outro aspecto. Então, nós já vimos que os dotados, na verdade, são doentes. E agora a gente vai ver, então, rapidamente, o perigo, né? O perigo da prática dos fenômenos parapsicológicos. Vem com esse nome aí de psicopatologia prática, nós poderíamos chamar de loucura, perigo, perigo de desenvolver. Poderíamos dar o nome que quisesse. A questão é que tem duas grandes correntes na interpretação dos fenômenos parapsicológicos. Eu acho que até mais perigosa do que a corrente que mistifica é a corrente que se apresenta como científica, mas que, na verdade, é pseudocientífica, né? Que afirma poder desenvolver, dominar e controlar os fenômenos parapsicológicos. Então, vamos por aí, né? As correntes pseudocientíficas, esotéricas e ocultistas e teosóficas. O Silva Mind Control, a Sociedade Rosa Cruz, a maçonaria, que nos graus mais elevados também se mete por parapsicologia, a Provida, que é tudo uma coisa de pensamento positivo exagerada, que chegam quase ao extremo da Seitonoye de dizer que doença não existe, é só você que pensa. A própria yoga, quando parte para os exageros que eu falei, de partir para adoutrinamento espiritual e religioso, quando a pessoa já está no estado alfa. Então, nenhuma dessas correntes aí se apresentam como religiosas. Mas depois, na verdade, nós sabemos, né, que para os adeptos e para o próprio líder, acaba se transformando uma religião. Por exemplo, a Helena
Blavatsky, né? É considerado uma líder e quem segue o teosofismo segue como se fosse realmente uma religião. Eles não invocam espíritos porque acham que é perigoso e que corre o risco de entrar no meio espíritos ruins. Dá muitíssimo dinheiro, porque você tem curso por correspondência, curso com fita cassete, cursos de final de semana, curso de todo tipo, né? Estágios em laboratório, tudo visando o quê? Desenvolver fenômeno parapsicológico. Então, das duas, uma não tem escapação. Ou estas pessoas são muito ingênuas e não sabem o que estão falando, então a gente não pode julgar, ou então sabem muito bem o que estão falando e vão atrás de dinheiro. Porque se o CLAP, em vez de procurar esclarecer e falar que no atual estágio da ciência não existe domínio e controle de fenômenos parapsicológicos, fizesse ao contrário, fizesse cursos para desenvolver, não teria nenhum tipo de faculdade, né, de dificuldade econômica. Então, eles não dizem que são religiosos, mas, na verdade, acabam sendo. E usam os fenômenos parapsicológicos para quê? Para ter prestígio e autoridade no campo político, no campo social, no campo econômico. Então, tem por detrás um verdadeiro jogo de interesses, somando ao traço característico que nós já falamos, desses dotados parapsicológicos, que é a megalomania. Né? Já que eu não posso conviver com o ser Márcio, um simples mortal, eu digo que eu tenho dotado grandes faculdades parapsicológicas e passo a ser um Thomas Green morto da vida, que tem um verdadeiro império econômico com a preocupação de preparar até herdeiros, né? Como um grande empresário treina seus filhos para substituir nos negócios, o Thomas Green Morton está já preparando também o filho para herdar o império dele e não passa de truque. E tem a corrente que mistifica. A corrente que mistifica é fundamentalmente, né, a espírita kardecista e o culto afro, menos, porque aí mistura um pouco com a religiosidade afro, né? E para a gente separar agora fica complicado, mas vai ter 3 aulas, né, se vocês veem no programa, 2 ou 3 aulas sobre a análise de todos os cultos afros, então agora a gente não precisa aprofundar. Mas o que interessa para a gente é que as duas correntes pregam o quê? Que você pode desenvolver e que você pode controlar. Um atribui a ciência e o outro atribui a você é médium, tem que desenvolver. Só que os historiadores percebem e provam que os fenômenos parapsicológicos nunca aumentaram e nem diminuíram. E nunca teve fenômeno novo também. Às vezes tem modismos. Começa a epidemia de casa assombrada, depois vira a epidemia de Nossas Senhoras que choram, depois a epidemia de pirogênese, mas nunca fenômenos novos. Dentro do espiritismo, é interessante a gente ver que eles falam assim, você é médium, tem que desenvolver, porque senão os espíritos se vingariam. Se são espíritos bons, não se vingariam. Se são espíritos maus, fecha a porta mais depressa ainda. Porque vai abrir porta do inconsciente para espírito ruim se manifestar. Ou então o importante é que as duas correntes, a pseudocientífica e a religiosa, a mística, apelam para o mesmo tipo de argumento. Você tem um dom, uma qualidade muito especial, que você tem que desenvolver, que você tem que controlar, para pôr a serviço dos seus irmãos, a serviço da sociedade, a serviço da humanidade. A pergunta que todo mundo faz para um professor de parapsicologia no curso do CLAP é se não dá para usar, se não dá para controlar, para que tem? Porque o apelo de todas as correntes pseudocientíficas ou pseudo-religiosas é o serviço que você pode prestar a seu próximo. Você vai deixar de ser um João Ninguém para ser um ser superior. Megalomania pura. Então, dando um outro passo, nós vamos ver que a primeira manifestação
de fenômenos parapsicológicos, estamos só repetindo coisas que já foram faladas em outras aulas, é sempre em situação de conflitos ou doenças. Sai Baba, né, o grande líder, é uma pessoa que tinha convulsões, passou por exorcismos, vivia tendo desmaios, foi retirado da universidade várias vezes inconsciente, até que teve que trancar a matrícula e parar de estudar. Não é nosso problema, mas clarissimamente homossexual, e o grande líder Sai Baba. E uma vez conversando com um seguidor, né, do espiritismo, vocês sabem o que eles tiveram coragem de me falar? Que os homossexuais são os espíritos mais desenvolvidos que tem. E daí eu perguntei por quê? Porque o espírito não é nem homem e nem mulher. E o corpo é que é masculino e feminino. O espírito é assexual. Então, os homossexuais masculinos e os homossexuais femininos são os espíritos já mais perto da evolução possível aqui na Terra. Eu falei muito bem argumentado cientificamente. Se nós temos um homossexual que tem problema para conviver com isso e aceitar, porque isso é problema dele, né? Ele que vive a vida do jeito que ele quer. Mas se ele tem conflito em aceitar, quando você diz para ele, olhe para os outros de baixo para cima, porque você é o mais desenvolvido, vê como resolve muito os problemas das pessoas. Daniel Douglas Home, desde pequenininho, quando ele queria um brinquedo, não era ele que ia buscar, não. O brinquedo vinha até a mão dele, por aporte ou por telecinesia. Chico Xavier, desde pequenininho, tem graves problemas de saúde, graves problemas psicológicos, de complexo de inferioridade, né, de carência afetiva, uma personalidade complicadíssima. E o que nós diríamos se a gente fosse lá no hospício e visse uma pessoa que ficou o tempo inteirinho conversando com o Tancredo Neves? A gente ia falar, coitado, é louco. E o Chico Xavier fica o tempo inteirinho conversando com o Emmanuel. Pode ser uma loucura branda, uma loucura calma, mas é um tipo de loucura. Ele fica sempre fora da realidade, conversando com os espíritos dele lá no além. Generalizando, né, Eleonora Piper, as irmãs Fox, Gaspareto, aí, né, nosso grande Gaspareto, e na maior parte das casas mal assombradas, o próprio Thomas Green Morton, que começou a ter alguns fenômenos parapsicológicos depois que caiu um raio nele. Então, quase sempre as primeiras experiências foi depois de algum tipo de desequilíbrio psicológico ou orgânico. A partir daí, eles se julgam dotados e começam a desenvolver, né? E como eles não sabem explicar o fenômeno, o que acontece? Eles se sentem cada vez mais responsáveis por resolverem o problema dos outros, por especializarem, por serem cada vez melhores, e isso vai levar ao esgotamento, porque repetir fenômeno parapsicológico leva ao esgotamento. Vamos ver rapidamente, então, as técnicas usadas para desenvolver os fenômenos parapsicológicos. É provocar dissociações com todos os tipos de técnicas, né, que levam à dupla personalidade, o uso de drogas, que a gente já viu, as orgias sexuais, a lavagem cerebral, a despersonalização e o esgotamento de reservas e energias. É claro, você põe um jovem a ficar mal alimentado, sem dormir direito, repetindo Hare Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare. Semanas, o que você vai conseguir depois é que ele vai na rodoviária do Tietê vender incenso para mandar para o grande líder dele viver em Palácio de Ouro, enquanto aqui ele vive matando os pais de desgosto com muita pobreza. Certo? Então, todas as técnicas usadas para desenvolver são altamente perigosas, né, e levam mesmo ao esgotamento. A dança frenética, né, o ritmo dos atabaques,
proporcionam muito bem o transe. Tanto é que, então, em todos os pontos riscados, em todos os terreiros, cada entidade tem a sua música. E ao próprio som, então, dos atabaques, diante daquele ponto riscado, a pessoa vai se condicionando a entrar em transe. Então, são as técnicas usadas para desenvolver. Tremendamente desequilibrantes e facilmente levam à loucura. Agora vamos ver que os perigos para a saúde. Mais ou menos já foi falado, né? Mas é fácil a gente refazer um apanhado só para conseguir fazer um resumo na cabeça. O próprio Allan Kardec, quem conhece bem os livros dele, sabe que ele afirma o quê? Que você não tem que desenvolver mediunidade. Cada um tem que se contentar com o que Deus deu. Que cômodo, né? Então, se você tem hiperestesia, você só fica com isso. Se você é um médium de efeito físico, só fica com isso. Então, o próprio Allan Kardec adverte para não desenvolver. Lombroso, grande, né, pesquisador dos fenômenos espíritas, adverte que pode bastar uma única sessão de uma brincadeira daquela brincadeira do copo na prancha, para desencadear a loucura se a pessoa tem predisposição, né? E Conan Doyle, que nós já falamos deles, fala que o espiritismo, olha, um espírita fala que o espiritismo é muito perigoso para a saúde física e moral, pois leva ao esgotamento muito depressa. Então é bom a gente saber, agora aqui vamos abrir um parênteses, que os loucos, né? Os loucos, durante muito tempo, eles foram considerados como pessoas possessas por espíritos, demônios, divindades diversas. E o que tem de líder de seita, o que tem de médium que é totalmente louco e tem a loucura mistificada, né, como se fosse um grande dotado. Lembrem do pastor da Guiana lá, né, o Jones, que levou, né, ao suicídio centenas de pessoas. Então, são verdadeiros loucos que, em vez de estarem internados ou fazendo um tratamento rigorosíssimo, dopados de remédio, estão aí como líderes de seitas. Gente mesmo muito perigosa. Vocês também têm que ter presente que de todos os médiuns profissionais, vamos tirar agora os mágicos, etc. Os médiuns profissionais, só 4% deles têm fenômeno parapsicológico. Os outros todos são charlatães que usam de truque e que exploram mesmo com finalidade de dinheiro a boa-fé dos outros. O Roberto de Amadou fala que são escroques. Eu não posso nem falar os termos que os grandes pesquisadores e científicas usam para qualificar, porque vão ficando cada vez mais de baixo escalão. Então, vamos ficar que são doentes, escroques, desequilibrados, porque senão facilmente nós passamos a que são casos de polícia mesmo. Gente de má fé, estelionatários, vamos dizer assim, bandidos que se profissionalizam em dar golpes em outras pessoas. O Brasil é o país de pior saúde psíquica do mundo. Aqui é o único país em que, se alguém disser que viu uma vaca voando, ninguém se estranha. Todo mundo pergunta, que cor que era? Ninguém se estranha. É o país de pior saúde psíquica do mundo. Apesar de que todas essas práticas espíritas, todas essas práticas de fenômenos parapsicológicos estão proibidos desde 1914, nos 3 inquéritos que foram feitos no Rio de Janeiro pela Sociedade de Medicina. E vários outros cientistas do mundo também, né, sempre alertam para que os governos proíbam isso. O padre Quevedo já tem falado. O próprio Freud fala que crer, né, que pode desenvolver a mente é mentalidade mágica, fruto de uma megalomania infantil e primitiva. Então, todos os sábios em bloco
condenam adivinhação, curandeirismo, cartomante e outras coisas no gênero. No Código Penal Brasileiro, já em 1954, na edição antiga, né, o Código 157, proíbe tudo isso. E por que não se cumpre a lei, né? Então, nós vamos agrupar as consequências de desenvolver fenômeno parapsicológico. Não importa se dentro do espiritismo ou se em correntes pseudocientíficas. Esses parapsicólogos que andam por aí dizendo que tem controle e que manifesta faculdades parapsicológicas na hora que quer. Vocês julguem as consequências. Eu vou falar, né, já estou aqui na consequência, vocês avaliem as consequências, vê se vale a pena desenvolver e se nós deveríamos fomentar para que as pessoas que têm faculdades parapsicológicas usassem isso para ajudar outras pessoas. Facilmente leva a quê? Ao degeneramento moral. A mediunidade, o ser sensitivo, o ser dotado, tem sido o ganha-pão de muitas pessoas. O único ganha-pão. Eles nunca cobram, né? Eles só aceitam doações. O maior médium brasileiro, que é o Mirabelli, que já é falecido, né, um médium antigo, teve 20 processos. O Arigó foi processado por crime mesmo, homicídio. Ele matava pessoas com o curandeirismo dele. E sempre conseguia estar na rua. E cada vez que ele era preso, o que acontecia? A comoção popular, né? Coitadinho do Arigó. Ele faz tanto bem e vai preso. Por que quando um médico erra, ele não vai preso? Ele é cassado, se ele for condenado no Conselho Regional de Medicina. O Arigó mata, vai preso, sai e continua matando. Certo? Então, é um degeneramento moral total. Agora, não seria melhor que, em vez deles aceitarem doações, em vez deles cobrarem, já que tem tanto poder, acerta aí cada vez que a supercena estiver acumulada e fica rico. Mas é aquela megalomania de achar que está ajudando a humanidade, né? Que ele é quase um super-homem. O B, irresponsabilidade. Eu vou num adivinho, o adivinho me diz que eu vou morrer antes de 18 anos, atropelada. São verdadeiros criminosos. Porque o doutor Silvio deve ter muito bem falado nas falsas precognições, né? Quantos casos que é a própria pessoa que se sugestiona e faz com que aquela profecia se realize. Nós tratamos no CLAP o caso de uma menina que ficava paralítica, total, paralisada, suava mal, suava frio, desmaiava cada vez que ela tinha que atravessar a rua. Porque o médium disse que ela ia morrer atropelada. Se não morresse atropelada, era um milagre que nem a parapsicologia explica. Então, eles dizem disparates, e se a pessoa é sugestionável, é propensa a somatizações histéricas, ele pode indiretamente estar matando a pessoa. Não precisamos nem falar da divisão da personalidade e de todos os seus riscos, né? Que pode ficar com tantas personalidades e a personalidade segunda dominar tanto a primeira, que ele acaba lá no hospício muito feliz, achando que é Napoleão Bonaparte. E quem sofre é a família. Transtornos psicofísicos diversos, o delírio de subjugação, que nós já falamos, né? Do perigo da demonologia, da bruxaria, né? O contágio psíquico, que nós também já falamos. Uma pessoa começa a ter um fenômeno parapsicológico, lembra do Servino? Contagiou a Crélia, contagiou o João, e assim vai. Numa família, um tem uma tontura, é médium, tem que desenvolver, e esse carrega toda a família atrás dele, né? O contágio psíquico é muito perigoso. O fim dos psíquicos. As irmãs Fox terminaram bêbadas, alcoólatras. Eusápia Paladino, também completamente doente. Daniel Douglas Home, totalmente desequilibrado. Certo? Teve pessoas que terminaram no hospício. Mas vamos nos deter um pouco para vocês verem se vale a pena
se meter por este caminho, nos crimes que acontecem nas seitas e no lugar onde se fomenta o uso de drogas, orgias, a lavagem cerebral, ou desenvolver os fenômenos parapsicológicos. Alguns exemplos, só, para não impressionar muito. Em Cantagalo, né? Que mataram crianças e beberam o sangue. E tiveram que ser protegidos por polícia, porque senão o povo teria linchado. 8 crianças foram assassinadas em Salvador por 21 seguidores da seita Igreja Universo Assembleia dos Santos. Motivo, porque fizeram uma profecia de que mais tarde elas seriam delinquentes. Então, eu estava fazendo um favor para elas e para a humanidade também, né? Aristé da Conceição matou a filha de 17 anos a golpes de faca durante uma sessão de macumba na sua casa. Só os crimes no Brasil, alguns poucos que foram noticiados por revista Manchete, por revista Veja, fora os que estão encobertos, né? No Rio de Janeiro, Clélia Martins Coelho, de 13 anos, foi encontrada no Centro Espírita Engenho da Rainha, agonizante no pé do altar, com golpes, vejam bem, com golpes de facas, a mesma arma usada no ritual daquele templo para sacrifício de animais. Então, claríssimo, não só sacrifício de animais, como sacrifícios humanos. As quantidades de crianças que no Paraná se noticiou durante muito tempo, acusando o prefeito e tudo, né, de envolvimento com magia negra, e eles acabam saindo totalmente impune. Em Belo Horizonte, um pai de santo pôs fogo, simplesmente ateou fogo, em 2 mulheres e uma criança, porque elas estavam possuídas de espíritos maus. Graças a Deus que os não tão fanáticos, né, salvaram e morreu uma só. As outras 2 ficaram muito tempo no hospital com queimaduras gravíssimas. E também aqui os adventistas da promessa, que são pentecostais brasileiros, não vamos falar lá fora não, vamos lavar roupa suja dentro de casa, né? Chegaram ao fanatismo de matar crianças. Ó, fanatismo, lavagem cerebral, delírio crônico de interpretação. Quando foram presos, queria-se saber por quê? É porque isso acontece na Bíblia. Herodes também matava. Olhem a justificativa que eles têm para os crimes que fazem. Então, é degeneramento moral, uma coisa muito grave. Nós tivemos casos aqui na clínica do CLAP, do pai e a mãe vir desesperada, porque um médium, com todo o respeito à beleza, à feiura, à idade, à jovialidade, porque nada disso são fatores, né, fundamentais no valor do ser humano, mas um velho, fétido, sujo, asqueroso, de uma aparência assim, babacenta, uma pessoa horrível, se envolveu sexualmente com a filha de uma família de Juiz de Fora e fez uma lavagem grande cerebral na menina, que esta foi levando uma e depois a outra irmãs para o mesmo caminho. E a família levou a polícia num motel, onde foi dado um flagrante, do médium com as 3 irmãs. Ao mesmo tempo, verdadeira orgia, verdadeira aberração. Explicação dele não é ele, é a entidade dele com as delas, que todo mundo era médium, todo mundo desenvolveu. Está solto. A família conseguiu que as meninas fizessem terapia, elas abandonaram o espiritismo, mas ele não deixou de dar em cima da família, tirando o sossego de todo mundo por um bom tempo. Isto só, então, entre tantíssimos outros que nós poderíamos ficar aqui falando. Então, manifestação de fenômeno parapsicológico, gente,
é sintoma doentio. E se ele, quando começa, é por uma carência afetiva, né, porque ficou muito impressionado numa sessão espírita que ele foi, pouco a pouco vão sendo levados a níveis de desequilíbrio cada vez maior. Nós poderíamos dizer que o espiritismo no Brasil é a anticâmara do manicômio. O Dr. Vitor e o Dr. Silvio têm um trabalho que vai ser publicado agora em inglês, lá na terra do Dr. Vitor Frankl, de pesquisas que eles fizeram, porque os dois atendem muitas pessoas que têm fenômenos parapsicológicos, da quantidade de loucos, desses que pica dinheiro, que começou no espiritismo, em seitas pentecostais e etc. Então, não há nenhuma responsabilidade nisso, de você é médium, tem que desenvolver. Para encerrar, então, é aquela frase que o Padre Quevedo falou ontem aqui no debate. Nosso corpo é como se fosse uma lâmpada de 100 volts. Você quer pôr uma descarga de 800 mil volts nessa lâmpada, o que acontece? Ela estoura. Então, nós temos que ter humildade de aceitar que esse nosso corpo material corruptível é o quê? Um limite para as manifestações da nossa alma, que serão plenas e absolutas depois da nossa morte e ressurreição. E insistam muito nisso, na unidade corpo e alma. Porque essa separação de corpo e alma é que leva a toda uma prática religiosa alienante. Não admitem e refutem mesmo quando os espíritas disserem que Jesus Cristo é o médium mais desenvolvido. Porque nós vamos estar com isso facilitando para que o nosso país fique cada vez mais cheio de pessoas desequilibradas. Tenham sempre presente, fique aí como última mensagem desta aula, que quando a ciência e a religião não dão ao homem as respostas e a segurança que ele precisa, é que ele foge para a magia e toda essa prática supersticiosa aí que nós vimos. Então, aqui nós temos profissionais da área médica, muitos psicólogos e psiquiatras, professores que influenciam, né, na formação das pessoas, e temos a igreja presente. Meçam bem a responsabilidade que nós temos de dar ao homem a segurança que ele precisa, a resposta que ele precisa para os seus anseios. Porque senão, de uma certa forma, nós somos responsáveis por tudo isso que está acontecendo no Brasil, impunemente, como se fosse prática de religiosidade. Tá bom? Muito obrigada, e no debate a gente pode tirar as dúvidas.